Olá pessoal, há algumas semanas, em um dos meus vídeos anteriores, eu prometi aqui para vocês que eu iria fazer um vídeo para contar a história de como eu, engenheiro de formação, me transformei num trader. É exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, se você quiser conhecer a história de um engenheiro racional, mente cartesiana, que foi contagiado pelo mercado financeiro, assista esse vídeo até o final. Quem sabe essa história não possa influenciar você a mudar a maneira como você encara o mercado de capitais. Vamos lá. Eu sempre fui muito fascinado por ciências exatas. Desde a escola primária, que eu era fascinado por matemática, por física, enfim, pelas ciências exatas e pela forma como as coisas funcionam. Daí para cursar engenharia foi um pulinho, né? Parece que foi ontem, mas lá se vão mais de 20 anos. Em 1993, eu me graduava em Engenharia de Eletrônica pelo prestigioso Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. E como engenheiro de eletrônica, eu me especializei numa área chamada Processamento Digital de Sinais, ou DSP, da sigla em inglês Digital Signal Processing. E eu me preparei para exercer a engenharia no promissor campo das telecomunicações brasileiras. Naquela época, surgia a revolução da telefonia celular e eu via o meu futuro como algo muito entranhado nesse mundo de tecnologia e inovação. Eu trabalhei muito com engenharia e tive a oportunidade de viajar pelo mundo, desenvolvendo ou gerenciando projetos de software sempre voltados ao processamento digital de sinais aplicado às telecomunicações. Mas o que diabos seria esse tal processamento digital de sinais? Nós vamos chegar lá. O fato é que, apesar de gostar muito da engenharia, eu sempre me senti também muito atraído pelo mercado de capitais, pelo mercado financeiro. Eu não entendia nada de como o mercado financeiro funcionava naquela época, mas eu era fascinado por ele. Naqueles dias começavam a surgir programas de computador que permitiam que você plotasse os gráficos de preços, né, em função do tempo, na sua tela, no seu computador, na sua casa. E as corretoras começavam aqui no Brasil com um movimento que depois foi se tornar bastante comum, chamado home broker. Então você acabava tendo a facilidade de poder colocar ordens de compra e de venda facilmente pela internet do conforto da sua casa. Que beleza. Ali pelo final da década de 90, eu acabei por ter um primeiro contato mais aprofundado com o mercado financeiro através de um MBA em finanças empresariais que uma multinacional na qual eu trabalhava na época me pagou, né? E eu, ingenuamente, eu fui achando que eu ia me tornar wise, né, dos investimentos em renda variável, simplesmente por fazer aquele MBA. E é claro que as coisas não são bem assim. Foi um excelente curso de MBA, mas eu aprendi a ler balanço de empresa, demonstrativo de resultados. O MBA, obviamente, não iria me ensinar a operar com ativos de renda variável. O mundo das negociações em bolsa de valores parecia um clube fechado a um engenheiro como eu. A engenharia era interessante, mas eu queria mesmo era conhecer aquele mundo novo das finanças. Ao contrário de hoje em dia, naquela época, década de 90, não havia muitos livros ou cursos sobre o assunto aqui no Brasil. De certa forma, isso foi bom. Sem livros ou cursos, eu acabei por abordar o mercado de forma inusitada e sem herdar as ideias pré-concebidas ou dogmas místicos tão presentes em diversas metodologias hoje disponíveis, né? Decidido a entender como funcionava esse mundo do mercado financeiro, eu acabei por fazer aquilo que eu fora treinado para fazer. Eu encarei o desafio como um problema de engenharia. E eu percebi que havia uma relação muito interessante entre o mercado financeiro e a minha área de formação, que era o processamento digital de sinais, o DSP. Ok, vamos a ele. O processamento digital de sinais, o DSP, ele se dedica a estudar fenômenos naturais, traduzindo-os em números e submetendo-os a cálculos em um processador ou computador comum. Por exemplo, em telecomunicações é bastante comum traduzir em números o áudio da voz em uma comunicação telefônica. O áudio é traduzido em números através de um processo de amostragem que coleta impulsos elétricos oriundos do microfone no qual uma pessoa fala. E um sinal amostrado em números permite cálculos, como a compressão de dados, por exemplo. Para não complicar, digamos que um sistema amostra esses impulsos elétricos a espaços regulares de tempo e transforma esse sinal de áudio amostrado em uma sequência de números que pode ser entregue ao computador. Esses impulsos elétricos são assim convertidos em números. Dessa forma, um sinal que varia no tempo é amostrado e representado sob a forma de números. O computador pode então fazer cálculos com esses números. Pode, por exemplo, comprimir aqueles dados numéricos que representam a voz, de forma que a transmissão da voz nos sistemas de telecomunicações possa ser de forma mais adequada, economizando banda de frequência nos sistemas de transmissão de dados. Isso acontece toda vez que você fala no celular.
são os famosos vocoders, que basicamente estão pegando a sua voz, codificando essa voz, comprimindo essa voz para ela ocupar menos espaço de dados na transmissão e transmitindo em cima da rede de telefonia celular. Isso é processamento digital de sinais. E essa é apenas uma dentre as infinitas aplicações cotidianas do processamento digital de sinais. Você usa processamento digital de sinais na sua vida muito mais do que você imagina. A ideia é que, uma vez que esses sinais de áudio estão amostrados no tempo, e a cada momento no tempo eu dou um valor numérico para o valor do áudio naquele momento, uma vez que eles estão transformados em números, amostrados no tempo, então eu posso fazer cálculos em cima deles. Eu posso fazer em cima dessas amostras qualquer tipo de cálculo, extrair qualquer tipo de informação. E foi daí que surgiu a ideia de que os preços de uma ação na Bolsa de Valores, aqueles gráficos de cotações que sobem e descem, não são nada mais do que um sinal que varia no tempo, amostrado em valores numéricos que podem ser objeto de cálculo. E naquele momento eu me vi abrindo meus velhos livros de processamento digital de sinais e começando a olhar para os gráficos de cotações de ações com outros olhos. Um sinal de áudio amostrado no tempo, no final das contas, poderia ser substituído, na teoria de DSP, por um sinal de preços amostrado no tempo. De repente, diversas técnicas de processamento digital de sinais, como filtragens adaptativas, aplicações de cálculo estatístico e de inteligência artificial, análise espectral e várias outras, surgiram na minha frente como ferramentas que eu poderia estar aplicando também ao mercado de capitais. E naquela época, eu e meu grande amigo Fábio Madureira, também um talentoso engenheiro de software, nos lançamos a esse desafio. Com um olhar de engenheiros, nós começamos a bolar maneiras de aplicar a engenharia ao mercado de capitais e assim desenvolver modelos e formas de atuar no mercado financeiro de forma consistente e lucrativa. Como os preços já estavam todos amostrados no tempo, nós poderíamos usar o processamento digital de sinais para fazer tratamento estatístico em cima dos preços. E assim nascia o conceito da operação estatística. Por sorte, como estávamos bastante focados nesse ponto de vista lógico e racional, podemos perceber que das inúmeras variáveis envolvidas no processo de obter rentabilidade das operações do mercado, a grande maioria delas tinha um comportamento linear, enquanto que uma delas, exatamente o controle da exposição ao risco, tinha comportamento exponencial. Traduzindo para o bom português, o risco tinha uma importância primordial no desempenho das estratégias de investimento. Enquanto as outras variáveis se desenvolviam de forma linear, o risco se desenvolvia de forma exponencial. Ou seja, definir adequadamente o quanto de risco poderíamos assumir em cada operação, ou, se preferir, em cada trade, era mais importante do que definir bons pontos de entrada e de saída. Tudo isso me permitiu desenvolver uma metodologia que ataca diretamente os dois pontos mais importantes, mais relevantes na atividade cotidiana do trader: o comportamento exponencial do risco e a ameaça das decisões emocionais. Eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento de software durante muito tempo na minha vida. Obviamente mais especializado em processamento digital de sinais. Mas como eu trabalhei muito tempo com software, eu tinha facilidade para desenvolver ferramentas de programação. E por isso eu não tive dificuldade nenhuma para criar ferramentas no computador que me permitissem testar e validar todas aquelas ideias que a gente estava tendo. E surgiram assim os conceitos básicos da metodologia da operação estatística. A coisa foi bem fundamentada e tem proporcionado a mim e à minha família um considerável conforto financeiro. Desde a época que eu abandonei meu último emprego em empresa, como assalariado, como contratado, como engenheiro, trabalhava numa multinacional, e foi em 2005. Olha, eu me lembro, em 2004, ainda trabalhando para uma empresa, eu era responsável pela implantação da área de projetos numa multinacional aqui no Brasil, e é uma loucura, um monte de engenheiros respondendo para mim, e eu me lembro, eu numa conference call, um monte de gringos, e falando no telefone sobre prazos, projeto, e um monte de pepino, um monte de problema, e de repente me veio a ideia de que, só nesse mês eu ganhei mais com as minhas aplicações da Usiminas, que na época eu chamava de Usiminas. Eu estava muito posicionado em Usiminas no auge daquela alta. Naquele mês eu tinha ganho mais com as minhas operações de Usiminas do que o que eu tinha ganho de salário na empresa nos últimos meses. E eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa reunião? O fato é que eu sempre gostei muito de engenharia, mas naquela época eu já estava muito mais gerenciando equipes de engenharia do que efetivamente fazendo engenharia. Eu cheguei a gerenciar áreas de desenvolvimento de software com mais de 70 engenheiros respondendo para mim. Quer dizer, estressante
é pouco para definir essa brincadeira. Hoje eu faço muito mais engenharia, criando meus trade systems e validando estatisticamente os mesmos no mercado, do que eu fazia na época que eu trabalhava nas empresas de engenharia. E eu particularmente acho muito mais legal desenvolver esses sistemas, e o retorno financeiro é muito mais interessante também. E é claro que fazer o que eu gosto é algo muito gratificante. O mercado financeiro me permite fazer o que eu gosto. Hoje eu posso me dedicar à engenharia, criar coisas, coisas brincando com números de computador, que é o que eu gosto de fazer, justamente porque o mercado financeiro me permite isso. Mas poderia ser qualquer outra coisa. O fato é que, utilizando trading systems que operam de forma estatística, eu consigo automatizar as minhas operações. Com a automatização dos meus robôs, dos meus trading systems que estão operando no mercado, automatização essa que não só é muito vantajosa, mas ela é também necessária para evitar o risco de você tomar decisões emocionais no mercado. Deixa aquele negócio rodando lá, porque o robô é disciplinado para tomar decisões de entrada e de saída das operações. O fato é que com essa automatização eu acabei tendo muito tempo livre para me dedicar àquilo que eu mais gosto. E aí cabem várias coisas. No meu caso, eu me dedico bastante à minha família, aos meus hobbies. Eu sou aficionado por rock and roll e por artes marciais. Eu me dedico a isso. E tenho tempo também para me dedicar a outros projetos que possam me interessar, como estes materiais didáticos da operação, esses vídeos que você está assistindo, como a criação de ferramentas para auxílio aos traders. O exemplo é o GrapheROC. E como outros projetos grandes com os quais eu estou me envolvendo no momento, mas esses não dá para falar aqui ainda. O fato é que, com a liberdade financeira e a possibilidade de me dedicar àquilo que eu gosto de fazer, no meu caso, é engenharia e programação, me dedicar também aos meus hobbies, como eu já falei, me dedicar a novos projetos, tendo a opção de trabalhar da forma que eu quiser, a hora que eu quiser e de onde eu quiser. Afinal de contas, basta ter uma conexão à internet para eu poder estar colocando as minhas ordens de compra e de venda no mercado. Eu hoje não me arrependo nem um pouco de ter largado meu emprego como engenheiro e ter me transformado num trader estatístico. Eu não estou falando para você fazer isso. Talvez você goste do seu emprego, talvez você goste daquilo que você faz. Se você é um médico, um advogado, não tem nada de errado com isso. A vantagem é que você, usando a operação estatística, você pode muito bem fazer isso que você gosta e ganhar independência financeira do mesmo jeito. Você vai conseguir, através das operações no mercado, ter um retorno maior nos seus investimentos e trazer um pouco mais de tranquilidade para a sua aposentadoria e para o futuro da sua família, sem precisar abrir mão daquilo que você gosta. E se essa minha história estimula a sua imaginação e a sua curiosidade a respeito desse maravilhoso mundo dos investimentos no mercado financeiro, então não deixe de assistir ao meu curso introdutório gratuito em www.operaçãoconsultoria.com.br. Você que está começando, também não deixe de baixar o meu e-book gratuito, também em www.operaçãoconsultoria.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like e de assinar o nosso canal. E não deixe também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que, assim como nós, você sabe que ele também é fascinado pelo mercado financeiro. Esse vídeo pode sim influenciá-lo. Então, dê um like, assine o canal, ative as notificações e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.